Olá, pessoal, bom dia! Bom dia a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Estamos começando mais um webinar do nosso Follow On. Quero, antes de tudo, agradecer aqui a participação especial da Brenda Toledo. Já já ela vai se apresentar para a gente. Meu nome é Luciana Leão, eu sou sócia e líder de operações aqui na Liga Ventures. E hoje a gente vai falar sobre o nosso estudo RH inovador e os movimentos das HR Techs na transformação de gestão de pessoas. Eu já vou já começar. Vamos aqui aguardar só mais uns minutinhos, o pessoal está entrando. Bom dia para todo mundo que está conseguindo aqui participar com a gente. Lembrando que hoje a gente vai falar aqui sobre o nosso estudo RH Inovador. Esse é um estudo que foi realizado pela Liga Ventures em parceria com o Banco do Brasil. A gente fez um lançamento recente desse estudo, um estudo bastante completo. A gente vai hoje ter a oportunidade de se aprofundar, falar sobre insights, trazendo análises, trazendo informações super relevantes aqui junto com a Brenda. Então, já já a gente começa aqui com vocês. Bom dia para todo mundo aí que está entrando. Boa, pessoal. Vou começar aqui, então, já a puxar, dar início ao nosso webinar. Como eu falei anteriormente, meu nome é Luciana Leão, eu sou sócia e líder de operações aqui na Liga Ventures. Hoje vou ter a companhia da Brenda Toledo, especialista em inovação e RH no Banco do Brasil. Hoje o nosso objetivo aqui é aprofundar no estudo RH Inovador, um estudo que foi lançado em parceria entre a Liga Ventures e o Banco do Brasil, e a gente vai falar sobre insights trazidos sobre o estudo. Antes disso, contando para vocês um pouquinho do que nós fazemos aqui na Liga, então, a Liga ela é pioneira em inovação aberta, em conectar startups e grandes corporações para a geração de negócios. Nesses quase 8 anos de atuação, a gente se orgulha muito de ter acelerado mais de 500 projetos entre corporações, nossos parceiros, nossos clientes e as startups aceleradas, e hoje a Liga ela tem um portfólio de serviços em inovação bastante completo, que vai ali desde o planejamento estratégico até a execução de projetos com corporações e startups, passando pela observação de tendências de mercado, análise e mapeamento de startups, de todo o ecossistema, e também a formação em cultura empreendedora e cultura de inovação. Lembrando que esse evento ele faz parte do Follow On, O Follow On é um movimento pró-inovação, criado pela Liga Ventures, com o objetivo de impulsionar a inovação em todo o Brasil. Então, nós criamos a Agenda Positiva, cujo objetivo é inspirar, encorajar, através de conteúdos e eventos, analisando ali tendências e mostrando alternativas que possam ser implementadas, especialmente no ano desafiador, tendo aqui principalmente inovação, tecnologia, colaboração entre startups, grandes corporações e vários outros agentes do mercado como aliados. E aqui vocês vão ver, vocês vão observar aqui no Follow On, os nossos eventos, os nossos conteúdos, em sua maioria, eles partem aqui das nossas informações, de uma base muito enriquecida, curada pelos nossos especialistas, que é a nossa ferramenta Startup Scanner. Então, hoje na Startup Scanner, a gente tem mais de 20 mapas ativos. Nesses mapas, a gente possui ali segmentação por categoria. Então, é possível identificar, entender ali as principais startups que estão revolucionando, trazendo soluções inovadoras para segmentos específicos e categorias específicas, e também a gente consegue observar uma evolução e tendências de mercado, o nível de maturidade dessas startups. A gente tem o nosso buscador inteligente que facilita toda a busca ali de startups em determinados setores.
lembrando que é uma base com curadoria e segmentação feita por especialistas da Liga. Então, se você ficou interessado, quer saber mais sobre a Startup Scanner, é só acessar startupscanner.com. Falando aqui, então, né, especificamente sobre a nossa agenda do dia. Então, hoje, como eu falei lá no comecinho, o objetivo do nosso papo é trazer informações relevantes ali sobre o estudo lançado em parceria entre a Liga Ventures e o Banco do Brasil, fazendo um raio-x ali sobre o comportamento do RH inovador. Então, a gente vai falar um pouco da visão geral desse estudo. Depois, né, com a ajuda da Brenda, a gente vai se aprofundar em insights e informações, ali desvendando as informações trazidas por esse estudo, e no final a gente vai fazer uma etapa aqui de perguntas e respostas. Então, para começar aqui, né, acho que é importante, fiquem à vontade já para apontar a câmera do celular, baixar o estudo, ter acesso ao material na íntegra. De novo, é um estudo bastante aprofundado e completo, a gente traz entrevistas, cases, análises, insights, e a gente fala muito sobre como o RH inovador e as HR Techs, elas ajudam na transformação digital das empresas. A gente vai se aprofundar em cada um desses pontos hoje no nosso papo, mas fica à vontade aqui para já baixar o material e ter acesso a todas as informações na íntegra. Então, vamos começar. Vamos falar aqui do nosso estudo, né? Primeiro, acho que é importante a gente trazer aqui quais são os principais aspectos que são abordados nesse material, nesse conteúdo. O nosso estudo ele aponta uma nova configuração na gestão de pessoas, né? E que essa nova configuração ela começa a se estabelecer principalmente num contexto de pandemia. Ali na pandemia, a gente tem um contexto, no mínimo, adverso, né, em que a gente teve que revisitar vários modelos, várias organizações, inclusive a organização do nosso trabalho, a forma como a gente se relaciona com o trabalho. E o estudo aponta que essa nova configuração ela é pautada em 3 principais pilares. O primeiro pilar, ele significa a personalização da experiência do colaborador. Então, aqui, essa personalização ela está muito focada em elevar a experiência do colaborador a um nível de consumidor, entendendo que ele também é uma pessoa chave ali até para levar a marca da empresa para outros potenciais colaboradores. Um outro pilar que é pautado aqui no nosso estudo é o uso cada vez maior de inteligência de dados, não só para otimizar processos operacionais, que hoje ocupam bastante parte dos times de RH, mas também para orientar ações relacionadas à gestão de pessoas. E o terceiro pilar significa ali novos ciclos de eficiência operacional, ou seja, né, num contexto adverso em que as empresas são muito pressionadas por geração de resultados, e essa nova configuração ela ajuda e aproxima o RH de uma posição mais estratégica, inclusive com a possibilidade também de influenciar ali e corroborar para os resultados da corporação. E agora, no nosso papo, a gente vai aprofundar sobre cada um desses pilares. Mas antes disso, né, queria pedir aqui para a Brenda se apresentar, ela vai participar hoje com a gente. Então, Brenda, muito obrigada por estar aqui hoje, pela sua participação, e queria que você se apresentasse e contasse um pouco da sua trajetória e o papel que você exerce hoje no Banco do Brasil. Bom dia, obrigada, Lu. Muito bom estar aqui com vocês, conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Falar de pessoas, que é a alma, né, das empresas, né, o que faz as coisas acontecerem. Trabalho no Banco do Brasil há 23 anos, né, mas já tive vários empregos dentro dessa empresa, né? Já trabalhei com vários temas, vários assuntos, e há 6 anos eu me dedico à área de inovação, né? Então, eu trabalhei numa área, na parte de suprimentos e contratações do banco, onde a gente fez um trabalho, né, na época a equipe que eu estava, a gente fez um trabalho muito grande de transformação do suprimento, né? E hoje eu estou na área aqui de gestão de pessoas, cultura e gestores de pessoas do banco, né? E a gente está também iniciando essa transformação aqui do nosso RH, né? Da nossa diretoria de gestão de pessoas. Então, temos os nossos desafios, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui,
né? E eu só quero trazer assim para vocês que o que eu estou trazendo aqui são experiências, vivências, né? Lições aprendidas, e a gente está sempre aprendendo, né? Inovação é isso, a gente não sabe tudo, a gente está sempre buscando novas formas de fazer. Quando a gente acha que a gente aprendeu, a gente descobre que existem novas dores, novas necessidades, então a gente tem que descobrir novas maneiras de atendê-las, né? Então é isso, eu acho que é um aprendizado contínuo. Então vamos lá, estou super animada e ansiosa para trocar com vocês aqui essa experiência. Muito legal, Brenda, obrigada. A gente também está super ansioso aqui para ouvir os seus insights e toda a tua experiência aqui. Super obrigada. Então, vamos lá, gente, falar aqui um pouquinho sobre os insights do estudo, né? Como eu falei, a gente vai pautar a nossa conversa, né, nos 3 principais pilares que são ali trazidos no estudo: a personalização, RH analítica, novos tipos de eficiência, e as nossas trocas vão acabar aqui elucidando e trazendo informações que são ali trazidas nesse material. Então, Brenda, para começar, vamos falar aqui um pouquinho sobre cultura organizacional. O estudo ele aponta que para haver transformação digital é fundamental investir em transformação cultural, né? E que as pessoas elas estejam cada vez mais receptivas e preparadas para as novas tecnologias. Então, uma análise do MIT, que a gente até também menciona no estudo, cita que 62% dos executivos entrevistados apontam que cultura organizacional é o principal entrave hoje para que haja o processo de digitalização dentro das suas empresas. Ou seja, né, sem transformação cultural, é difícil falar de transformação digital. Nesse contexto, né, como que você imagina que a gente pode fomentar uma cultura organizacional que estimule não só essa digitalização, mas também todo o processo de inovação? Lembrando também que o Banco do Brasil hoje está tocando um projeto, né, de aceleração ali de startups, um projeto que visa se aproximar de startups para endereçar desafios especificamente do RH. Então, como que você enxerga que a cultura organizacional ela pode estimular esse processo? Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa, né, a gente está para trazer os desafios nossos aqui do banco. Somos uma empresa bicentenária, né? Então a gente tem uma estrutura muito hierarquizada, a gente tem regras muito claras e às vezes a gente não tem muito a questão do apetite a assumir alguns riscos, né? E inovação é mudança, é transformação, é coisa nova, então trabalhar essa questão da gestão de riscos é uma coisa que a gente precisa aprender e mostrar que, assim, a gente não é ser irresponsável, é a gente, às vezes, buscar novos caminhos para o que a gente está fazendo. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma transformação do modelo mental mesmo, né, da empresa para ser um modelo mental mais inovador, né, e ser inovador é isso, é fazer o que precisa ser feito, né? O que a gente faz bem feito, gera esse resultado que a gente tem, mas a gente tem que correr atrás de novos resultados, novas maneiras de trabalhar, assumir novos riscos. Então, sair um pouquinho da nossa zona de segurança e buscar ampliar, né? Então, assim, isso para uma empresa como o Banco do Brasil, com 86 mil funcionários, não é uma coisa que é fácil, não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra, é um processo. Então, é um processo que está sendo feito e a gente vem trabalhando a questão cada vez mais da questão da importância de trabalhar em redes, então diminuindo os silos organizacionais e a gente entendendo quanto que a gente se conecta, como é que a gente pode se conectar, como que a gente pode ser complementar e aí trabalhar de forma mais colaborativa. E também a questão de a gente pensar que a gente precisa, essa questão dessa cultura é trazer novos modelos de trabalho, né? Então, é a gente misturar mais as pessoas, a gente estar mais
próximo. Então, aqui o RH está mais próximo do colaborador, entender a necessidade do colaborador, ter o nosso colaborador como nosso cliente, do mesmo jeito que a gente olha para o cliente final do banco e quer entregar uma experiência extraordinária para esse nosso cliente, a gente olhar também, é isso que a gente tem buscado, olhar para o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador, e entregar essa experiência também extraordinária para ele, para que ele possa, né, trabalhar da melhor forma possível e entregar os resultados para a empresa. Então, a gente entende que uma coisa alimenta a outra. Então, tudo isso é novo, não que a gente não buscasse essas experiências, mas a maneira como a gente está fazendo agora é diferente, que é a questão da personalização, de entender, né, que existem necessidades específicas, que não adianta eu me comunicar com todo mundo do mesmo jeito, o que é a necessidade para um grupo talvez não seja para outro, então é onde a gente vê que as ferramentas, por exemplo, podem nos ajudar bastante. E é esse movimento que a gente está fazendo de inovação aberta, a gente foi ao mercado, e que é algo totalmente novo para o banco, fazer esse movimento para o RH, a gente faz isso muito para negócios, para produtos, mas para o RH é novo, né? Então, buscar parcerias no mercado para trazer novas ferramentas, novas maneiras para a gente trabalhar e entregar essa experiência, né? E aí, cultura e comportamento, então como é que a gente promove novos comportamentos, como é que a gente estimula novos comportamentos, como é que a gente molda as maneiras de reconhecer, premiar, de induzir, né? Então, tudo isso são discussões que a gente tem feito cada vez mais aqui dentro do banco. Perfeito, Brenda, e tem muito a ver, né, com os insights e as informações que a gente vê no estudo, né? A questão da Sim, personalização, de ter uma jornada mais customizada a partir de necessidades, né, muito mais específicas. E um ponto também que eu queria abordar com você é a gente começa o estudo falando sobre o impacto da pandemia na aceleração do processo de digitalização das empresas como um todo, né? Não só especificamente sobre áreas de RH, mas nas empresas como um todo. E a pandemia ela também mudou a forma como os funcionários se relacionam com o trabalho, né? Como os funcionários se relacionam com a marca empregadora. E isso exigiu também uma adaptação dos times de gestão de pessoas. Então, né, esse novo formato de trabalho ele foi acompanhado por essa nova mentalidade do colaborador, exigindo que essas empresas elas entendam essas demandas e adequem os seus processos. E aí, os times de RH, nesse contexto, eles assumem uma posição muito estratégica, né? Eles são chamados para as mesas de decisão para falar sobre como contornar ou sobre como proporcionar um ambiente que ainda seja favorável e produtivo para o colaborador, ainda que no contexto completamente adverso ali de pandemia. Né? Então, os times de RH começaram a ocupar essa posição muito estratégica, né, de orientar as empresas sobre como que a gente pode manter essa produtividade, manter o fortalecimento da cultura, manter o colaborador engajado, oferecer todas as possibilidades que ele precisa ali para ter o seu ambiente de trabalho, que não é mais o escritório, é em qualquer lugar, né? E isso trouxe muito protagonismo para o time de RH e até um novo papel. E aí eu queria entender na sua visão, né, de que forma o RH ele pode trabalhar para se manter estratégico e protagonista para os negócios agora no cenário pós-pandemia. foi muito legal você falar, né? Porque eu fiquei lembrando de como tudo aconteceu aqui, né? A gente vinha, assim, num processo antes da pandemia de estudos de novos modelos de trabalho, de coworking, de home office, né? E só que, assim, a pandemia acelerou bastante esse processo, porque grande parte dos nossos funcionários, eles foram para casa, né? Trabalhar em casa durante a pandemia. Só os colegas que realmente estão na linha de frente, nas agências, é que não fizeram isso, né? Até por conta da natureza do trabalho deles. E aí a gente precisou, né, se adequar tecnologicamente, né? Então a gente já tinha ferramentas, mas a gente ainda não utilizava da melhor maneira possível, então a gente teve que aprender rapidamente, a gente teve que desenvolver novas skills, as lideranças precisaram desenvolver novas maneiras de gerir as suas equipes, né?
Então, foi assim um grande impulsionador da inovação, porque a pandemia ajudou a gente nesse processo, né? E aí, com o retorno da pandemia, e aí durante a pandemia, por exemplo, né, a gente, por exemplo, fez o movimento Evolution, né, que a gente entendeu que a gente precisava desenvolver skills, né, da parte de digital, de conhecimentos digitais, né? Então, como a gente fez uma parceria com a Lura veio para dentro do banco, trouxe junto com ela todo o arcabouço de conhecimento que ela tem e nos ajudou nesse processo. Então, a gente vem desde lá de 2020, segundo semestre de 2020, fazendo esse trabalho, né, desenvolvimento também de hard skills para auxiliar nessa transformação digital, porque o conhecimento é a base, né, dessa transformação. E aí, quando a gente retornou para o escritório, né, a gente entendeu e que algumas coisas poderiam continuar, que a gente obteve grandes resultados, né? Então, a gente hoje no banco, a gente trabalha no modelo híbrido, né? A gente está cada vez mais expandindo esse modelo, entendendo como ele funciona, né? A gente tem dentro dessas estratégias, né, a gente tem o banco está dentro de um processo, de um programa de aceleração digital, né, que vem trabalhando também essa mudança, né, de como a gente trabalha o banco. Então, e aí a gente, como gestão de pessoas, a gente está muito próximo desse projeto, auxiliando nas escolhas dos melhores momentos, movimentos e maneiras de fazer isso, para que as pessoas recebam isso da melhor maneira, que entendam que essa mudança de jeito de trabalhar, né, é bom para todo mundo, vai gerar um resultado bom para a empresa, para as pessoas, né, para os nossos clientes. Então, a gente, como gestão de pessoas e RH, a gente está cada vez mais próximo das áreas de negócio e auxiliando nas tomadas de decisão. Então, a gente tem uma área aqui muito forte de business partner, que está em conjunto, né, com as lideranças das áreas de negócio, das áreas de produto, até das áreas estratégicas do banco, pensando em maneiras de desenvolver, maneiras de capacitar, maneiras de acompanhar, de induzir as pessoas para que esse movimento de transformação seja o melhor possível. Então, a gente fez, por muito tempo, um movimento, né, quando a gente falava de transformação, de mudança, a gente focava muito em processos e ferramentas, né? E a gente agora, como empresa, a gente entendeu que a gente precisa colocar as pessoas no centro, né? Porque antes as pessoas, elas eram consideradas, mas elas vinham junto com o movimento. Agora não, agora são as pessoas que puxam o movimento da melhoria dos processos, das ferramentas, e esse é um papel muito estratégico da nossa diretoria, do nosso RH do banco, né? Então, é trazer esse olhar mais humanizado, né, para esses momentos de transformação. Perfeito, perfeito, Brenda. E aí eu queria puxar um pouco dessa questão da personalização, né? Da jornada mais customizada, de colocar o colaborador numa visão até de consumidor, e como que isso se contrapõe, ou não, enfim, você vai me dizer, a, é, ao desafio de gerar uma cultura única, né? Então, ali em 2021, segundo pesquisa da PwC, 65% dos funcionários estavam procurando um novo emprego, né? As empresas, elas realmente estão cada vez mais atentas à importância de mudar a relação do trabalho, né? E, nesse contexto, tem um conceito de employee experience ganhando cada vez mais força, né? Numa analogia ao conceito de customer experience, como a gente já falou aqui, oferecendo experiências a nível de consumidor no ambiente de trabalho, né? Então, isso do lado da personalização. Do lado da cultura, a gente já falou sobre cultura organizacional como um viabilizador, ou, enfim, detrator aqui, um processo de transformação digital. E aí, eu queria que você explorasse um pouco sobre como que a gente consegue manter, fortalecer uma cultura única num contexto em que as empresas estão cada vez mais demandadas por uma visão personalizada ali do indivíduo enquanto, né, o colaborador enquanto indivíduo. Então, como que a gente consegue ter ainda uma visão personalizada do colaborador, mas
construir essa cultura única, forte, coesa. Legal. Eu acho que a gente precisa ter algo que une as pessoas, né? Sim, precisamos oferecer experiências cada vez mais personalizadas, até porque a gente precisa conhecer cada vez mais as pessoas que estão aqui com a gente, trabalhando, né? E colocar as pessoas certas nos lugares certos, para os desafios certos, né? Então, acho que é muito isso quando a gente fala de personalização, né? Então, é olhar para aquilo onde cada um vai contribuir mais e a gente diminuir a questão de trabalhar, por exemplo, gaps para alinhar todo mundo. Eu acho que a gente precisa sim trabalhar gaps para que eles não nos atrapalhem, para que a gente consiga sim entregar os resultados, mas não é mais olhar para os gaps para estar todo mundo no mesmo nível, não. É olhar para onde é aquilo que as pessoas têm de melhor e colocar elas onde elas vão entregar mais, né? Eu acho que essa é a personalização. E a gente precisa ter uma missão. Então, por exemplo, eu entendo que, por exemplo, o propósito do banco, a gente tem um propósito, né? Que é ser relevante na vida das pessoas em todos os momentos. Esse é o nosso propósito como banco. E eu entendo que é isso que tem que pautar todas as nossas tomadas de decisões aqui dentro do banco, tanto para um olhar interno quanto para o nosso olhar externo. Então, é isso que nos une, é isso que faz a gente ser coeso, né? A gente ter a mesma missão de querer entregar a mesma coisa. Claro que cada um vai ter, dentro desse propósito, missões específicas para fazer essa entrega, né? E é onde a gente entende que a personalização, ela contribui para esse movimento, mas não adianta a gente querer fazer um movimento e cada um ir para um lado. Aí realmente a gente se perde, né? Então, acho que tem que ter o que nos une. E o que une o Banco do Brasil é o seu propósito. É o que pauta as nossas tomadas de decisões, é o que pauta nossas definições estratégicas, nossas escolhas, né? Então, eu vejo que tem isso, que é a nossa grande liga, né? E sim olhar, né, para cada colega como único e como ele unido, né, trabalhando de forma complementar, porque ninguém sabe tudo, ninguém, né, vai saber ter todas as respostas. Então, como é que eu junto essas pequenas pessoas, né, de forma que elas se complementem e juntas elas consigam entregar, né, essa missão, esse propósito. Eu entendo que é assim. Então, eu não vejo que sejam coisas concorrentes, pelo contrário. Eu acho que um fortalece o outro, né? São complementares. Perfeito, Brenda. E acho que faz muito sentido, né? A gente falar ali de manter as individualidades, as diferenças, mas se unir no lugar do propósito. E aí, a partir desse propósito, construir essa visão de cultura coesa, forte, que vai sustentar ali todo o negócio. E avançando no nosso papo, agora falando um pouquinho sobre o RH analítico, né? Então, como aponta o estudo, a utilização de ferramentas tecnológicas, ela pode ser um dos caminhos para a construção do RH mais inovador e protagonista nas organizações. A gente já falou sobre isso um pouquinho aqui na nossa conversa. Então, a tecnologia, ela vem como facilitador desse processo, desde olhar para o universo de 86 mil funcionários, como no caso do banco, e conseguir entender suas individualidades, até retirar insights para tomada de decisão. Além disso, né, o processo de digitalização, na verdade, dos processos e tarefas administrativas, que hoje oneram boa parte de times de RH, acaba criando espaço para que esses profissionais e líderes foquem em outros aspectos, né, até mais estratégicos para o negócio. Só que isso tudo exige das lideranças da área um novo conjunto de habilidades, né, no sentido de também ampliarem as suas skills relacionadas a essa digitalização e também a essa parte de análise dos dados que agora ficam mais evidentes e acessíveis, né, nesse processo de digitalização. E aí a minha pergunta vai no sentido de como que os times de RH eles podem se preparar melhor para absorver as mudanças, né, e serem protagonistas no processo de transformação digital, mas também a partir do seu próprio contexto. Eu estava voltada. Bom, o que eu vejo, né, dessa questão? A gente precisa ser o indutor dessa transformação.
Então, nós somos, né, o exemplo que a gente quer trazer para o movimento que a empresa precisa fazer, né? Então, eu acho que esse é o primeiro movimento. A gente tem, como RH e como gestão de pessoas, buscar esses novos conhecimentos, ser ousados, buscar novas soluções, né? E fazer esse desenvolvimento, né, dessas novas skills. O que eu vejo também que a gente precisa fazer, né? Às vezes a gente acha, né, de modo geral, que eu vou digitalizar o meu processo, eu vou pegar como ele está hoje e colocar numa ferramenta e está resolvido. E, na verdade, não é isso. Eu preciso revisitar, eu preciso remodelar, eu preciso pensar diferente, pensar o meu processo para entregar uma melhor experiência, né? Então, eu preciso ter esse exercício de empatia, entender o que o meu cliente quer, o que eles precisam, o que a gente tem que entregar. Então, é muito ir sair do campo do que eu estou entregando e para ir para o porquê eu estou entregando. E aí sim, pensar no como eu vou fazer isso da melhor maneira, né? Então, é fazer essa mudança de chave, né? Não é mais, a gente precisa sair de um papel de tirador de pedidos, né? Para ser um papel de indutor mesmo, de transformação. E aí, para isso, a gente precisa repensar os nossos processos, a gente precisa colocar as pessoas no centro das tomadas de decisões, a gente precisa pensar em simplificar, diminuir os atritos da jornada. A gente pensa tanto, né, em diminuir o atrito da jornada do nosso cliente externo, precisa também diminuir os atritos das jornadas do nosso colaborador também, porque ele precisa se sentir que ele, dentro dessa empresa, ele é muito bem atendido, muito bem acolhido, muito bem assistido, né? Porque ele estando satisfeito, ele fica mais engajado e aí ele gera mais resultado, né? Então, e aí eu vejo que a tecnologia nos ajuda muito nisso, porque ela vai trazer, a gente tem um arcabouço de dados enorme, né? Então, agora a gente vai poder trabalhar cada vez melhor esses dados para ter mais insights, para pensar de forma mais estratégica as nossas tomadas de decisões, as escolhas que a gente quer fazer, né? E eu vejo que a tecnologia nos ajuda nisso, né? De trazer essa facilidade de lidar com todas essas informações e cada vez mais conhecer o meu colega que está aqui comigo trabalhando, entender quais são as necessidades específicas de cada área, o que eu preciso entregar para cada área, para que a gente, como empresa, gere mais resultados e a gente entregue também, a gente consiga também apoiar a sociedade, né? Que o banco tem muito esse papel social também. Então, como é que eu, RH, contribuo para as especificidades para que a mágica aconteça, né? O resultado seja entregue, né? Acho que é bem por aí. Legal, Brenda. E a gente está recebendo perguntas aqui no chat. O pessoal pode mandar, fica à vontade. Já já a gente vai abrir aqui para. Brenda vai responder a todas as perguntas. Já tem uma aqui da Gabriela. Quem mais quiser mandar suas perguntas, já vai mandando. Daqui a alguns minutinhos a gente já vai para a nossa sessão de perguntas e respostas. Ela vai te responder, tá bom, Gabriela? Obrigada aqui por ter mandado o estudo, compartilhado conosco seu conhecimento. Brenda, a gente falou aqui sobre essa questão do desenvolvimento, né, dos times de RH, e imagino que esse já seja um desafio, né? O processo de digitalização, a gente vem falando sobre os benefícios, mas também existem inúmeros desafios. Então, né, quais outros desafios que você imagina que a gente tenha nesse processo e o que você acredita que falta para que, de fato, a gente consiga aqui, ter mais RHs inovadores? Então, a área de RH é uma área que ela é muito auditada, é uma área que tem muito risco envolvido. Então, isso é uma coisa que dificulta, sim, porque, né, a inovação é a gente fazer diferente, né, e às vezes esse fazer diferente, a gente vai ter que, né, pensar em como é que a gente vai lidar com essas situações que às vezes são impeditivas, né? Então, eu vejo que essa parte da legalidade do que a gente faz é um grande desafio, tá? A parte também de mudança de mentalidade, né? De a gente entender que o nosso papel ele está muito mais, cada vez mais alinhado a negócio,
né, tá junto do negócio, porque por muito tempo o RH foi tratado como uma área meio, uma área de suporte, e que, né, talvez não fosse tão importante. E hoje, cada vez mais mostra a importância e o protagonismo, né, porque a gente vem numa virada, trazendo as pessoas como o grande capital de todas as empresas, né? O capital intelectual é algo que é muito mais importante, né? Se eu tiro o capital intelectual da empresa, eu posso ter os melhores processos, as melhores ferramentas, mas não acontece, né? Então, essa transformação, essa mudança de modelo de negócio também ajuda a gente a ter esse papel de mais protagonista. Então, eu vejo que a gente vai precisar, sim, cada vez mais, buscar fazer de maneiras diferentes o que a gente faz, sem perder e sem ter de vista a questão do compliance, né, da gestão do risco, mas entender que alguns riscos eles podem sim ser assumidos, né, não pode ser, não tem o 100% seguro, né, então isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né, e essa é uma coisa muito forte dentro do banco, né, e a gente não pode errar, e às vezes, para inovar, em algum momento a gente vai precisar errar, e aí é um erro buscando a melhoria, e é um erro para aprendizado, né? Então, até para fazer isso, eu tenho que saber fazer isso, né? Eu não vou fazer isso de forma inconsequente, irresponsável, né? Então, tem que criar um ambiente de segurança para fazer esses testes, né? Que é um pouco do que a gente está testando, por exemplo, com as POCs, dentro do programa de aceleração digital. Então, a gente está experimentando soluções, vendo o que funciona, o que não funciona, o que vai dar certo, para aí sim, depois, a gente trazer a solução para dentro do banco, para aí sim a gente pensar em como é que a gente vai escalonar essa solução dentro do banco, né? Então, eu acho que é atuar cada vez mais no modelo ágil, né? Começar pequeno, testar pequeno, aprender com os erros, e aí ir crescendo aos poucos, né? De acordo com o que a gente vai sentindo que pode, e também em cada entrega gerar valor, não esperar chegar o momento de entrega final para aí sim gerar valor, não, é entregando valor, né? Então, acho que isso também são desafios, né? São novas maneiras de trabalhar. Então, tudo isso, a mudança, às vezes, para muitos, é uma ameaça, né? Então, transformar a mudança em um momento de grandes oportunidades, acho que é a virada de chave, e esse é o desafio que a gente tem aqui no dia a dia, de falar, é possível, vamos lá, vamos tentar, vai dar certo. Né? Acho que esses são os nossos desafios aqui. Imagino que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora compartilham desses desafios, né? Estão ali no seu dia a dia pensando como que consegue implementar na prática uma cultura mais inovadora, ágil, que tenha tolerância a erro, e tolerância a erro não é sinônimo de tolerância à incompetência, né? Como muitas pessoas confundem, mas, na verdade, ter um ambiente propício para que testes possam ser feitos, que o aprendizado seja gerado, que as pessoas não fiquem com medo de errar, que entendam que o erro faz parte do processo e que, na verdade, se a gente conseguir testar rápido, errar rápido, a gente vai aprender rápido e, muito provavelmente, a gente vai potencializar ali as chances de sucesso. O processo de inovação é definitivamente sobre isso, né? E aí, passando para o nosso último bloco aqui, novos ciclos de eficiência. Então, quando a gente está falando, né, amarrando todas essas questões que a gente falou, sobre a digitalização, o espaço que os times de RH acabam tendo por serem desonerados ali nos seus processos mais burocráticos, né, a posição mais estratégica, os insights que essa digitalização e aproximação com startups acaba trazendo, ali de gerar mais inteligência, mais conhecimento sobre o colaborador, mais conhecimento individualizado sobre o colaborador, isso tudo, né, como a gente já falou, coloca o RH numa posição muito central em termos de estratégia e definitivamente ajuda aqui a contribuir, né, diretamente com os resultados da empresa. Então, mais do que o treinamento, mais do que o onboard, mais do que a contratação, é isso tudo junto, olhando para o resultado da empresa, né? E aí é que está o novo ciclo de eficiência operacional dentro de um papel de RH inovador. E um dos desafios que o estudo aponta é justamente em relação ao engajamento dos colaboradores e até a relação de trabalho desses colaboradores com as marcas empregadoras. Então, muitas pessoas elas não têm mais a expectativa de ficar
tantos anos aí nas mesmas empresas, né? E dessa forma as corporações elas estão tendo que abandonar o que está ali no estudo como uma visão paternalista. Então, os colaboradores eles passam a ser donos das suas carreiras, né, das suas vidas, obviamente, mas das suas carreiras, e passam a ser protagonistas até nessa trilha de desenvolvimento. E aí a empresa ela se coloca muito mais num papel ali de oferecer as ferramentas e, no seu ambiente de trabalho, oferecer ali as oportunidades para que esse desenvolvimento aconteça, até com uma liderança assistida, dando suporte para todo esse processo de desenvolvimento, juntando com a conversa até da personalização, né? E, nesse contexto, se a aquisição de talento já representava um desafio para as organizações antes dos anos anteriores ao ano 2020, né, no cenário pós-pandêmico ainda maior, né? O trabalho remoto agora independe ali do seu CPF, do seu CEP, perdão, né? Você consegue ter possibilidades inúmeras e variadas para esses profissionais se colocarem no mercado de trabalho, viabilizadas pelo trabalho remoto, inclusive. Então, na sua visão, como que o processo de digitalização, né, e como que os times de RH inovadores, eles podem ajudar nessa estratégia de atração e retenção das empresas num contexto em que a concorrência, né, a competição por esses talentos acaba sendo ainda mais acirrada? Então, eu vejo muito o nosso papel aqui como um provocador, sabe? É olhar para o que está acontecendo dentro do ecossistema, trazer essas discussões para dentro da empresa, né? A gente ser a ponte, sabe? Com esse processo de inovação mesmo. O banco, ele já entendeu que ele precisa, né? Fazer um novo modelo, né? Ele está buscando isso, entanto, porque a gente sentiu sim, né, no final da pandemia, alguns talentos nossos foram, né, embora para o mercado, né? Então aí a gente já fez movimentos internos para que a gente pudesse manter essas pessoas aqui, que a gente, né, continuasse para essas pessoas assim ser uma empresa atrativa, sim. Uma coisa que eu sempre falo muito, né? O banco eles são várias empresas dentro de uma só. Então, às vezes, um colega que não está muito satisfeito numa área, ele pode sim buscar, né, novos desafios aqui dentro mesmo. E a gente trabalha muito aqui dentro do banco com programas de mentoria, que eu entendo que é o que pode auxiliar bastante nesse processo, né? Então, da pessoa entender qual é a jornada da carreira que ele quer ter, qual o caminho que ele quer seguir, quais são as possibilidades que ele tem, porque às vezes ele não conhece, não enxerga todas essas possibilidades. E eu vejo a liderança como muito nesse papel de mentor também, né, de compartilhar a sua experiência, suas vivências, o que que ele já fez, o que que deu certo, o que que não deu certo, mostrar a empresa, né, o que que a empresa tem para entregar. Eu acho que conectar, né, os valores, né, pessoais do colaborador com os valores da empresa, eu acho que isso faz muito sentido hoje em dia, né, cada vez mais, né, e entender o que cada um busca, né? Alguns buscam realização, outros buscam reconhecimento, outros buscam um resultado financeiro. Então, é entender. E aí é onde acho que entra um pouco a questão da personalização, né? O que é que incentiva, o que é motivacional para cada um. E cada vez mais tentar promover isso, né? Entregar o que cada um espera, assim, ó, aqui você consegue, né? Se o que te motiva você é esse caminho, a gente tem esse caminho. Se o que te motiva é outro caminho, a gente também tem esse outro caminho, né? E a gente fala muito de engajamento, né? Engajamento é as pessoas se sentirem parte de algo maior, né? E aí eu acho que é onde entra, por exemplo, o nosso propósito. Se as pessoas entendem o que ela está fazendo, contribui para algo muito maior, que é algo muito relevante, e que não é só algo ali do dia a dia, se ela volta a se conectar no porquê do que ela está fazendo as coisas, né? Porque às vezes a gente entra no automático e fica só ali fazendo um monte de coisas sem saber por que que eu estou fazendo aquilo. Então, esse reconectar com o propósito, com o porquê das coisas, isso ajuda também no engajamento. Então, eu vejo que quanto mais a gente realmente voltar esse olhar para as pessoas e entender que o RH, né, e as lideranças, né, são orquestradores de pessoas, né, e que cada um tem
sempre algo muito bom para trazer, para contribuir, para agregar, mais as pessoas vão se sentir ouvidas, mais elas vão se sentir participantes, melhor vai ser o engajamento, melhor ela vai conseguir enxergar melhor as possibilidades de carreira para ela dentro da empresa. E aí é onde entra mais uma vez a questão, né, de ter ferramentas que nos auxiliem, né, nesse processo, né, de condução das pessoas. Então, ter as informações das pessoas, entender, conhecer com quem a gente está lidando no nosso dia a dia, conhecer qual é o perfil dos nossos funcionários, né, o que eles estão buscando, o que motiva, né? Então, acho que tudo isso vai ajudar nesses novos ciclos de eficiência. Então, né, uma frase que a gente ouviu aqui dentro e acho que faz muito sentido é a gente ter menos processos e foco mais nas pessoas. Os processos, eles sustentam essa jornada das pessoas, né? A experiência que eles vão ter aqui dentro. E as ferramentas, né, tecnológicas, elas viabilizam essa jornada, essa melhor jornada. Então, é muito uma frase que o Steve Jobs sempre falava, né? Sempre fazer o processo inverso, né? Inovação é partir do que as pessoas precisam para aí sim pensar na tecnologia. E é isso, cada vez mais. Então, transformação digital é muito mais sobre pessoas do que sobre a tecnologia em si. A tecnologia ela vai viabilizar tudo isso. Mas a gente tem que ter esse olhar, né, cada vez mais atento às necessidades, aos talentos, às individualidades, né, das pessoas, para a gente entregar uma jornada cada vez mais personalizada, né, e a gente ter cada vez mais colegas engajados, né, na missão da empresa. Muito obrigada, Brenda. Foi inspiradora sua fala, encorajadora. A gente falou aqui anteriormente, né, sobre desafios para a adoção de um RH mais inovador. Então, agora é o momento da nossa enquete. A gente queria ouvir aqui aos nossos participantes que acompanharam, né, na percepção de vocês, ou no dia a dia, né, no contexto ali de vocês, qual o principal desafio da sua empresa para adotar um RH inovador? Cultura organizacional, é o foco estratégico, é a própria digitalização do RH, que ainda está um pouquinho distante, a mudança de mentalidade das lideranças. Podem ficar à vontade para votar aqui, é completamente anônimo, aqui mais para a gente gerar um debate, tirar insights e entender também um pouquinho do lado de vocês aí quais são esses desafios. E pedir ajuda aqui da nossa especialista, já a Brenda vai comentar os resultados, sobre como que a gente consegue, de alguma forma, endereçar esses desafios, né? Então, fiquem à vontade para votar, temos 17 pessoas votando aqui, temos aqui duas respostas que se destacaram aqui, que estão liderando aqui a nossa pesquisa. Fiquem à vontade para votar. 18 pessoas votaram, totalmente anônimo. Mais um voto. Já a gente vai encerrar aqui a pesquisa e a Brenda vai comentar um pouquinho da nossa enquete. Boa. Então, estamos aqui com os resultados. Brenda, o pessoal colocou que aqui hoje o maior desafio é realmente a mentalidade das lideranças. 47% das respostas colocaram esse como o principal motivo hoje, o principal desafio da empresa para adotar ali um RH um pouco mais inovador. Então, como pergunta aqui, né, até de encerramento, queria pedir para você dar as suas dicas, as suas contribuições, né, para quem está agora nos assistindo e desejam romper justamente com essas barreiras, né, barreiras relacionadas à mentalidade das lideranças. Então, quais são as dicas que você pode compartilhar conosco? Gente, realmente, a liderança, se ela não está junto, se ela não acredita, se ela não patrocina, realmente fica... É como se estivesse nadando contra a maré mesmo. Eu concordo que a mentalidade da liderança é um ponto realmente que precisa ser trabalhado.
E a gente tem que entender assim, né? Por que essa resistência das lideranças? A gente tem que entender que são pessoas. A gente está lidando com pessoas e não com cargos, e não com, né, lugares dentro de uma estratégia, né, dentro de uma hierarquia. São pessoas. Então, entender o porquê, né, dessa resistência. E eu vejo que, assim, essa mudança, ela tá dada. A gente precisa fazer, senão a gente vai deixar de existir. As empresas vão deixar de existir se elas não conseguirem se adaptar a essa transformação, né? Não, não dá mais, não tem como voltar atrás, já foi. E aí eu acho que é mostrar a importância desse movimento, mostrar o quanto isso gera resultado, mostrar a importância do papel dele como indutor desse comportamento, né? E deixá-lo seguro. Então, é acolher, né? O que está acontecendo, por que ele é resistente, acolher, entender e estar junto. Então, acho que esse muito é o papel do RH, de estar junto das lideranças nesse movimento, que é um movimento que é geral, né? E aí, se a liderança se sentir sozinha para fazer isso, ela vai achar melhor não fazer. Ela vai ficar ali no momento, na zona de segurança dela, né? E aí é lembrar que por trás de cada uma dessas lideranças existem pessoas. E o que está por trás, né, dessa resistência? Então, ter esse olhar e buscar entender essas necessidades e atuar nisso. E elevar todo mundo junto. Aí é onde entra também a questão do engajamento, né? Não adianta a gente querer impor movimentos. A gente tem que ir conquistando a confiança das pessoas. É muito mais sobre relações de confianças do que a inovação em relações de confianças, né? É em cima da confiança que as coisas vão construindo. Então, é muito mais sobre isso, de relações de confiança, do que imposição de um modelo que precisa ser seguido, tá? Então, todo mundo enfrenta dificuldades com as lideranças, é normal, mas é olhar que tem um ser humano ali, e ouvir, e estar junto, e junto. Acho que esse é o nosso papel. E se eu puder complementar, Brenda, acho que essa questão, né, de estabelecer relacionamento de confiança, aquilo que a gente vê na Liga também, é a importância de ter ali aliados, né, de pessoas, embaixadores da inovação, pessoas que acreditam no movimento, pessoas que acreditam que é necessário, que é importante, e conquistar essa relação de confiança, estabelecer ali, de fato, um movimento pró-inovação, obviamente acolhendo, né? Não é fácil, a gente está falando de mudança, e mudança não, via de regra não é fácil, mas que a gente possa também estabelecer essas relações de confiança, buscar aliados que possam ajudar aqui nesse processo de transformação. Pessoal, a gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho. Lu, deixa eu só fazer um complemento rapidinho. O discurso, gente, ele convence, mas o exemplo arrasta. Então, quanto mais a gente tiver pessoas que são promotoras da inovação e o exemplo delas serem divulgados e usados, né, mais as pessoas vão acreditar, mais elas vão se sentir seguras e mais esse movimento ele acontece. Então, é pelo exemplo que a gente tem que ir, não só no discurso, tá bom? Perfeito. Queria aproveitar aqui os minutinhos finais, né? A gente recebeu ali perguntas e comentários no chat, então, pessoal, fica à vontade, se vocês tiverem agora perguntas aqui para a Brenda. Eu já vou puxar a primeira, Brenda, foi da Gabriela, ela mandou um pouquinho mais cedo, né? Ela pediu para você contar um pouco sobre o posicionamento em relação ao trabalho remoto, principalmente, no caso do Banco do Brasil, principalmente para a carreira de TI. Tá. O banco ele fez um movimento, né, de agora a galera da área de TI, eles têm um modelo de trabalho remoto diferenciado, tá? Então, não são todos ainda estamos em teste, porque aqui no banco estamos no modelo ágil, né? Estamos testando o que funciona, o que não funciona, então, alguns colegas já estão podendo trabalhar fora da sua região, né, da sua localização, da sua dependência, né, então, em CEPs, né, diferentes, né, do seu local de trabalho, mas nós estamos testando o modelo, nós estamos vendo como é que isso acontece,
né? Porque a gente tem uma lei, né? A gente tem a CLT que nos rege. Então, que nem eu falei, nós temos muitos pontos legais que precisam ser considerados nesses movimentos. Então, como a gente não tem funcionários CNPJ, né, contratado CNPJ, porque aí não tem um vínculo trabalhista, é diferente, então a gente tem todo esse cuidado, mas a gente está buscando, sim, nesses novos modelos, se adequar ao mercado e a gente está experimentando, vamos ver como é que vai ficar. Perfeito, Brenda. Estou olhando aqui o chat, teve mais um comentário aqui do Guilherme falando sobre o evento, agradecendo aqui a Brenda pelos insights. Ana Paula não está aparecendo, a gente já vai checar aqui sobre a pesquisa. Então, opa, deixa eu voltar aqui. Só para compartilhar com vocês, então, como eu falei, Follow-on é uma agenda positiva pró-inovação, né? A gente sabe que a gente está num momento desafiador, né? Pós-pandemia, no cenário ali de restrição várias, e a gente acredita muito que inovação ela pode e deve trazer resultado para pessoas e empresas, não só no curto prazo, mas até principalmente até para a longevidade dos negócios. Aqui a gente falou bastante sobre isso. E por isso o Follow-on está propondo aqui uma agenda positiva com vários eventos, né, materiais, olhando tendências, movimentação de startups em vários setores. Então, alguns dos próximos materiais, a gente vai lançar o Startup Landscape, que é um monitoramento de tendências no setor de energia. Vai vir aí logo, logo, um novo estudo de logística. A gente vai ter um webinar sobre o material que foi lançado ali em relação a tendências em saúde. Vamos ter um landscape, que é esse material de tendências, sobre as HR Techs. Vamos ter o webinar do Autotech, enfim, fintechs, muita coisa boa está por vir, né? O objetivo é dar mais informação, disponibilizar de forma gratuita, acessível para o mercado, essas informações, reforçando de novo o nosso posicionamento aqui na Liga de que inovação é o caminho, sim, para transformar pessoas, para gerar negócios, para gerar resultado, tanto em momentos de restrição, de crise, mas também pensando na longevidade, na sustentabilidade dos negócios. Então, se vocês quiserem saber mais, ficar por dentro aqui de tudo que está acontecendo nesse movimento Follow-on, acompanhem a Liga nas nossas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês ali acompanhando a gente. E não esquece de deixar aqui, é muito importante também a gente saber a opinião de vocês, de todo mundo que acompanhou. Deixe aqui o seu feedback na nossa pesquisa, a gente já vai checar ali o que a Ana apontou, né, do evento, mas é importante vocês trazerem aqui para a gente os seus feedbacks e as suas percepções. Obrigada a todo mundo, obrigada aos comentários aqui que estão aparecendo, a todo mundo que nos acompanhou até agora, e principalmente muito obrigada, Brenda, pelos insights, pelo bate-papo, foi inspirador, foi ótimo ter você aqui com a gente. Obrigada pela parceria do Banco do Brasil nos projetos, definitivamente vocês estão ali liderando o movimento, principalmente quando a gente fala de aproximar startups aos times de RH, que é algo super inédito e pioneiro, e que o Banco do Brasil está puxando aqui com a parceria da Liga Ventures. Então, super obrigada a você e a todo mundo que participou aqui com a gente. Agradeço, gente. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser trocar ideia, pode me mandar lá no LinkedIn, que eu vi que compartilharam meu LinkedIn. Vamos manter essa troca, eu acredito muito nesse trabalho em rede, né? A gente aprende muito em conjunto. E agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi muito bom. Muito obrigada, Lu. Mais uma vez, a gente juntas, né? Valeu, foi muito bom. Super obrigada, um beijão, bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau.